Oi, pessoal, acabou entrando uma ligação, tive que cortar aqui a gravação, tá? Mas a gente estava falando da sucessão provisória, em que o juiz vai prolatar uma sentença da sucessão provisória e com esta sentença, vamos supor, a esposa dessa pessoa que desapareceu, ela vai levar essa sentença de declaração de ausência lá no cartório onde eles casaram, para ela proceder ao registro dessa sentença conforme o artigo 9º, parágrafo 4º, tá? Porque o artigo 9º do Código Civil, ele vai falar do registro, né? Serão registrados em registro público, lá no inciso 4, vai falar da sentença de declaração de ausência, para que ela sim possa ser considerada viúva, tá? Prosseguindo a nossa linha do tempo, 10 anos após, né, conforme prevê o artigo 37, porque foi feita a abertura da sucessão provisória, aí 10 anos se passam, 25/10/2031, né, melhor dizendo, tá? Aí sim vai haver a abertura da sucessão definitiva, conforme a abertura da sucessão definitiva. Ficou meio apertadinho aqui, mas só para vocês terem uma noção, tá? Para a gente seguir a linha do tempo, abertura da sucessão definitiva 10 anos após, conforme artigo 37, tá? E a lei ainda vai dizer que 10 anos se passando, ele pode retornar e reaver os bens do jeito que estiverem. Então, na verdade, ele vai ter aqui até 25/10/2041 para voltar, tá? Isso está lá no artigo 39. Se ele retornar, ele pode reaver os bens, mas obviamente já está desfeita aquela situação conjugal, né? A gente pode ver isso também naquele filme, O Náufrago, em que aquele personagem do Tom Hanks, né? O avião cai no mar. Não sei se vocês assistiram aquele filme, ele é muito interessante. Ele é um pouco monótono, né, no meio, mas ele retrata muito bem essa questão, que dá tudo a entender que ele morreu, né? Porque o avião caiu no mar, mas ele conseguiu sobreviver, né? Ele sobreviveu e foi parar numa ilha, né? Até tem aquela bola que ele chama de Wilson, que é a marca da bola. E aí, quando ele volta para casa, a esposa dele já está casada com outra pessoa, né? Não sei quanto tempo que havia passado lá, 4 anos, 7 anos, eu não me recordo muito bem. Mas ela já estava casada, ou seja, o fato dele haver desaparecido, aquilo já deu poder para ela, né? Direito para ela casar com outra pessoa, né? E aí no filme conta umas histórias que eu não vou contar aqui para não dar spoiler para quem não viu, quem não assistiu, mas é muito interessante para a gente ver essa questão. Aliás, eu também vou indicar alguns filmes para vocês assistirem, para fazerem uma resenha como uma atividade complementar, que é bem legal, tá? Porque todo filme, né? Todo filme que eu assisto, eu sempre tiro uma lição. O filme pode não ter sido muito legal, mas a gente sempre aprende alguma coisa se a gente conseguir enxergar além, né? E eu tento fazer isso em tudo na minha vida, sempre enxergar além daquilo que está posto, né? Então, quando a gente se condiciona a isso, a gente consegue realmente enxergar além, tá? Então, essa seria toda a linha do tempo, né? E ele teria até o dia 25 de março de 2041 para retornar para haver os bens que ele deixou, né? No estado que estiverem. E uma situação interessante, que eu vou fazer uma observação com vocês agora, do artigo 38, que ele fala, né, que se o desaparecido, se o ausente conta com 80 anos e de 5 anos ultimam-se as últimas notícias dele, tá? Por exemplo, quando houve desaparecimento hoje, por exemplo, desapareceu alguém, daqui a 5 anos ele faria 80 anos, tá? E aí, neste caso, não necessitaria de passar por todo este trâmite a ação. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro atualmente
é 78 anos. Então, a lei vai falar para minimizar a burocracia da ação. Então, se a pessoa conta, né, hoje ela faria o aniversário de 80 anos e de 5 anos ultimam-se as notícias do desaparecimento dele, hoje então pode ser declarada ausência. E se ele hoje desaparece, ele tem 77 anos, vamos supor, tá? E daqui a 3 anos ele faria 80 anos, já pode também ser declarada a ausência dele, tudo bem? Então, é uma exceção à regra que está prevista lá no artigo 38 do Código Civil, tudo bem? E agora a gente vai corrigir a aula 1, tá? O ideal, gente, seria o seguinte, que vocês me enviassem no particular, cada um enviasse o seu trabalho, tá? Hoje, como é o primeiro dia que a gente vai corrigir, para que eu possa aferir quem fez, para não ser injusta, tá? Então, eu preciso que vocês enviem. Eu sei que eu vou ficar com o WhatsApp lotado de coisas, né? Ou para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail. Eu acho que o WhatsApp é mais fácil, né? Mais direto. O e-mail é mais formal. Mas aí a gente pode combinar assim, tá? Semana a semana a gente faz o exercício. Vocês fazem o exercício, vocês me enviam o exercício e aí depois eu corrijo. Porque o ponto que vocês vão receber, né, vão aferir dessa atividade, não é pelo acerto, é pela tentativa de fazer, tá? Então, que fique bem claro que a proposta é vocês aprenderem o que está sendo ministrado no conteúdo da aula, para que vocês possam receber, aferir esse ponto, né? Para que eu possa aferir essa nota, para vocês atribuir a nota de acordo com a tentativa de fazer o trabalho, tá? Então, na semana 1, na aula 1, Renata deu à luz a sua filha Marisa, que em razão de malformação, não sei se está escrito direito aí, tá? É malformação, uma palavra só, tá? Na gestação, sobreviveu por algumas horas e veio a falecer pouco depois do parto. Então, ela nasceu com vida e faleceu após o parto. Considerando que o pai de Marisa faleceu dias antes do nascimento e em dúvida sobre as consequências dos fatos narrados, Renata procura um advogado que afirma que, com o nascimento, Marisa adquiriu personalidade e capacidade de direito. Isso aí, ela adquiriu personalidade e capacidade de direito porque ela nasceu com vida. Mas não titularizou direitos subjetivos. Não, ela titularizou direitos subjetivos sim. E ao morrer não haveria potencial sucessão. Assiste razão ao advogado? Não, não assiste razão. Por quê? Porque se a Renata, né, vamos fazer aqui, vamos desenhar. A Renata, ela tem um cônjuge, né? Vamos colocar aqui o João. Marisa nasceu com uma malformação. E aí, se ela nasce com vida, e a gente precisa sempre, quando tiver uma questão assim, vocês vão desenhar, tá? Porque aí fica mais fácil de entender, igual eu fui explicar como oriência aqui. Aí aqui, ela nasceu com vida, só que o João era pré-morto, porque ele morreu durante a gravidez, não é isso? E se, a gente já até falou um pouco isso na aula, e se ele tem um patrimônio de 1 milhão, que eles constituíram na constância do casamento, se ela nasce com vida, o que que acontece? 500 vai para a filha e 500 para a esposa de meação e ela de herança, correto? E aí ela teria herdado e ao falecer, a parte que cabe a ela na herança vai para a mãe dela, certo? Mas tem outra pergunta aqui, dizendo assim, e se Marisa fosse natimorta, quais seriam as consequências? Se ela fosse natimorta, a Renata, que é a esposa, ficaria com metade e a outra metade, porque isso aí a gente vai entrar no direito das sucessões, iria, por exemplo, para os pais do João, que se ele tivesse pais, mas aqui não vai falar nada, né? Então, a Renata ficaria com a metade e os pais do João, a outra metade iria dividir por 3, na verdade, tá? Não vou entrar no mérito da questão, mas é porque o 1829, inciso 2
do Código Civil, ele vai falar, né, que não havendo descendentes, porque se a Marisa nasce morta, ela é natimorta, ela não adquiriu personalidade, né? Então ele não tem descendentes. Aí o que vai acontecer? A esposa Renata fica com metade e a outra metade divide por 3 se os pais dele estiverem vivos. E aí ela fica com 1/3, esposa, de herança, ela fica com metade da menção e 1/3 da herança. Depois, quando as aulas retornarem, que eu acredito que seja em breve, né? Eu vou explicar isso melhor para vocês, mas é que aqui a gente entra na questão da sucessão, tá? E aí ela fica com metade da menção e 1/3 da herança, que ela vai também dividir com os pais do João. Por isso é que a divisão da herança ficaria de maneira diferente, tá? E a questão objetiva diz assim: os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Notem que aqui não está falando dos pais de José, está falando dos tutores. Quando os pais vão emancipar os filhos, o que é necessário? É necessário uma ação judicial? Não. É necessário que os pais se encaminhem a um cartório e façam a emancipação através de escritura pública, se ele tiver no mínimo 16 anos, tudo bem? Mas aqui, preste atenção, porque aqui está falando de tutores. Então, quando tem tutor, não vai haver emancipação por instrumento público. Vai ter que haver o quê? Uma decisão judicial. As partes serão ouvidas, em que na justiça a gente fala de oitiva. Toda vez que a gente é ouvido em juízo, a gente chama isso de oitiva, tá? Então vamos prosseguir aqui ao exercício. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido. Então aqui a questão está até induzindo para responder a letra B, né? Mas não é a letra A. Olha o que diz a letra A. José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Então, repetindo, se for pais, não precisa de ação judicial, basta ir ao cartório para fazer a emancipação por instrumento público a partir de 16 anos. Mas se for tutor, tem que haver a homologação judicial conforme artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, tá? Então a gente fica por aqui. Na aula que vem eu vou falar sobre domicílio e aí a gente corrige a aula 2, mas eu gostaria que vocês enviassem para mim as respostas, tá? E a gente vai fazendo assim semana a semana e aceito sugestões para que a aula se torne mais dinâmica, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e até semana que vem.